Dizem que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Essa é uma frase antiga, né? Que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Logo, dando uma conotação para aquilo que eu te falo como verdade e você não aceita como verdade. Como aquilo que eu te falo como dever e você não aceita como dever e depois as consequências acontecem. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 29. Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 29. Esta é a última palavra de Jesus com seus discípulos no início do seu ministério, quando ele chama os discípulos para esta grande missão de evangelizar o mundo. Este aqui é o último ensino de Jesus no chamado Sermão da Montanha, onde ele fala das bem-aventuranças, onde a gente aprende a guardar aí alguns versículos, e ele então finaliza todo o seu ensinamento acerca de muitas coisas a respeito da vida e daqueles que querem segui-lo como Senhor e Salvador, como o Rei dos Judeus. Capítulo 7, versos 24 a 29, vai estar sendo projetado também aí para vocês. Então, depois de Jesus dar uma série de instruções no início do seu ministério, ele finaliza então o Sermão da Montanha, lá na Galileia, próximo até o mar da Galileia, junto com muitas pessoas e principalmente os discípulos, aqueles que iriam dar continuidade à pregação do Evangelho. E aí ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas por sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar novamente. Senhor Deus, é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor nesta hora, que ao abrirmos a Tua palavra, e é Tua, e nós cremos nisso, ó Deus, e pedimos que ela mesmo venha edificar a nossa vida e nos dar direção e ensino sobre nós que queremos andar segundo a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, sob a ação e unção do Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, para que saiamos daqui edificados, com vontade de Te servir e Te ouvir, dia a dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, isso aqui é muito bacana, porque quando a gente pensa naquele povo de Israel, subordinado pelo poder romano, gente que já estava perdendo até a vontade de sonhar, mas gente que esperava um Messias, alguém que vinha libertar o povo, ainda que fosse, e pensavam eles, que seria algo político, ia tirar eles do poder romano, e eles voltariam a ser uma grande nação. Mas quando Jesus vem,
e se apresenta como filho de Deus, que vem para mudar a história do povo de Israel, e não só a história do povo de Israel, mas a do mundo todo, e chama um grupo de pessoas para fazerem parte desta missão de mudar o mundo para a glória de Deus. É verdade que isso é algo assustador, mas Jesus, com o seu poder, com a sua presença, com os seus ensinos, com a sua autoridade, ele arrastava multidões. Nós pregamos há alguns meses atrás aqui sobre a diferença de ser um discípulo e ser um seguidor de Jesus. Embora Jesus cuidou de todos os seguidores, curou muitos, alimentou a todos, mas seguidor tem uma conotação muito diferente de discípulos de Jesus, porque discípulo na sua palavra quer dizer aquele que quer ser igual ao mestre, que quer fazer o que o mestre faz, que quer multiplicar o ensino do seu mestre. Já o seguidor de Jesus é aquele que se posiciona sem um envolvimento, sem um comprometimento. Aliás, o seguidor ele quer muito mais ser servido do que servir, e servir a essência do Evangelho. E Jesus então, falando com esta multidão e com os seus discípulos, ele faz aqui uma comparação tão óbvia quanto o que Salomão escreveu acerca do tempo. Não é certo que, seja no tempo de Jesus, seja nos dias de hoje, construir uma casa sem o seu devido fundamento, sem o seu devido alicerce, é burrice ou desinteligência, para não ser tão grosso na palavra. Não é verdade? Não é algo meio que absurdo esta conotação? Quem é que teria ideia de edificar uma casa em areia, algo que não tem uma sustentação? Jesus faz essa comparação por alguns motivos. Primeiro motivo, porque a casa, para o judeu, como para mim, para você, é um lugar de refúgio. Não pode ser um lugar de medo, não pode ser um lugar de atropelos. Ela é um lugar de refúgio, onde nós nos reunimos como um lugar para a gente se aconchegar, para a gente se abrigar e se sentir seguro. Não é verdade? Então, todo judeu sabia disso e nós sabemos disso nos nossos dias de hoje. E aí Jesus fala, olha, quem ouve as minhas palavras e não as larga no vento, mas as pratica, ou seja, uma consequência do ouvir. Lembra aquela que nós falamos que o pior mudo, ou o pior surdo é aquele que não quer ouvir? Ou que ouve e não leva em conta essas palavras? Queridos irmãos, daí a importância de Jesus dar um direcionamento àqueles discípulos, àquele povo, naquele tempo e para os nossos dias de hoje. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem prudente, alguém que tem um mínimo de inteligência para edificar a solidez da sua casa, a estrutura física da sua casa, em algo que pode vir chuva, pode vir vento, ela vai estar firme para abrigar ele e toda a sua família. A conotação, inclusive, do termo que Jesus usa aqui, para dizer que é prudente aquele que edifica a sua casa, não é somente no sentido estrutural, mas é no sentido familiar. É aquele que estrutura também a sua família. Ou seja, não é algo só para abrigar, mas é algo para dar segurança e continuidade à sua família. E Jesus diz, olha, é prudente, é sábio, é inteligente, aquele que de fato faz como se deve fazer. Jesus não está falando nada do que não se deveria fazer naquele tempo e nos dias de hoje. É assim que nós devemos construir uma casa, debaixo de uma sólida estrutura. Não é verdade? Pois bem, e aí Jesus chama a atenção, porque é importante o ouvir, mas tanto quanto o ouvir, a consequência daquilo que você ouve. E aí eu me fiz uma pergunta.
Gente, o que eu estou fazendo com tudo que eu estou ouvindo? Olha que todo dia a gente ouve as mais absurdas besteiras, né? O tal do WhatsApp é um negócio de maluco. É um negócio absurdo, não é verdade? E é tão absurdo, e é tão chama tanto a nossa atenção que hoje, para a gente parar e ler a Bíblia, é preciso desligar o celular, desligar o computador, e você ficar quieto, somente com Deus, porque isso chama a atenção da gente, e é um negócio que parece que faz até cosquinha. Plim, quem quer falar comigo aqui? Quem está me chamando? Que notícia? Não é assim, é um comichão danado, que a gente não pode deixar esse trem desligado. E, no entanto, estas movimentações, estas coisas que nós estamos ouvindo, e que de fato a grande maioria não serve para nada, a não ser para nos encher como se enche um caminhão de lixo, coisa que não presta, coisa que não serve, e a gente compartilha como se fosse um negócio bacana demais, e a gente entulha nos nossos amigos, nos nossos filhos, nos nossos irmãos, e às vezes até na nossa família, coisas que não nos enchem, não agrega nada. E o pior de tudo, nós que dissemos que somos ouvintes da palavra de Deus, mais que isso, nós que dizemos que somos praticantes desta palavra, palavra que me diz que eu preciso praticar o que o Senhor Jesus diz. Meus queridos irmãos, se vocês começarem a ler aqui, a partir do capítulo 5, do Sermão do Monte, a gente vê, é impossível ser um crente, porque as propostas de Jesus é algo forte demais. Ouviste o que foi dito? E quando ele começa a falar, eu porém vos digo, é de arrepiar. E se não for pela ação do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos praticar a palavra de Deus. Porque esta palavra, ela é santa, ela é imutável, ela é verdadeira, e é ela quem nos sustenta e nos alicerça para toda e qualquer enfrentamento que eu e você estivermos aqui. Jesus propõe esta parábola e ele faz esta analogia porque nós temos condições desfavoráveis às nossas vidas, sejam naturais, com chuvas mesmo, né, com condições extras, mas sejam espirituais, porque todos os dias, eu e você, somos bombardeados para contrariarmos a palavra de Deus. Todos os dias, nós somos atraídos a não observarmos o que diz a palavra de Deus, em praticar aquilo que a palavra me ensina para praticar. E isto é algo tremendamente importante. Por quê, meus irmãos? Porque quando chegamos diante de tais situações, a gente às vezes se pergunta, meu Deus, como é que isso aconteceu? E aí, basta pensar um minuto. Jeremias escreve que, olha, por que se queixa o homem, se não é da sua própria decisão? O povo se queixava, mas de algo que ele mesmo tinha decidido fazer contra a vontade de Deus. O que o Senhor está dizendo para eles, está dizendo para nós, e esse aqui é um momento interessante que é preciso que você se atente, porque nós precedemos a volta de Jesus Cristo. Tem 2000 anos que Jesus está falando, vou voltar. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora, mas eu vou voltar. Eu e você estaremos diante de Deus. E quando estivermos diante desse derradeiro dia, quem não estiver solidificado, firmado, estruturado na rocha, na palavra de Jesus Cristo, certamente, como diz o texto, grande será a sua ruína. Por isso eu queria chamar a sua atenção. O que é que você tem ouvido por aí? Será que você tem comparado com a palavra de Deus? Poxa, mas é uma palavra tão antiga. Foi escrita por uma cultura tão diferente da nossa. E a gente começa a colocar imposições
para seguir a Jesus. É como se eu começasse a inverter os valores para construir a casa do inteligente que Jesus falou para construir sobre a rocha. Eu começo a colocar conceitos. Não, peraí, dá para construir uma casa na areia, mas é claro que dá. Poxa, Jesus é bom, Jesus perdoa, Jesus sabe. Não, Jesus vai me segurar. Você acha que Jesus vai conseguir tirar a sua multa de trânsito quando você passa de velocidade lá pelo Nilber lá? Se ele tiver com radarzinho lá, não vai não. Não vai. Você acha que Jesus vai te impedir ou vai te livrar de situações que você escolhe, de decisões que você escolhe tomar, decisões erradas? É claro que não vai. Mas precisamos aprender com o Evangelho de Jesus Cristo, que precede a sua volta, que precisamos olhar para esta palavra e entender que não é só ouvir, é importante praticar. É praticar o amor ao próximo, é praticar o perdão, é praticar o testemunho, é praticar a visibilidade de Jesus na minha vida, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu decido, para onde eu vou, com quem eu vou. Eu preciso externar Jesus Cristo. É assim que eu solidifico a minha vida na rocha. É claro que eu peco, é claro que eu erro, mas nós temos um Senhor que está sentado à direita do Pai e diz a palavra que é Ele quem me defende. Mas é preciso que eu esteja atento, que a minha conversão precisa estar sempre para andar no caminho. Eu preciso procurar ouvir e praticar a palavra. A palavra de Deus não pode ser um acessório na minha vida, na sua vida. A palavra de Deus não pode ser um mero aconchego ou um mero talismã, aonde eu passo mal, aonde eu passo sufoco, e eu recorro para aquela palavra para resolver o meu problema de hoje e de agora. Esta palavra, ela não foi escrita só para resolver a minha vida no meu dia a dia. Esta palavra foi escrita para resolver o meu problema de eternidade, porque quando Jesus voltar, será céu e inferno, e não tem outro caminho, e não tem outro destino. E se a sua vida, meu amigo, não estiver alicerçada na rocha, grande será a sua ruína. E não sou eu que estou falando, é o próprio Cristo. E por isso nós precisamos nos atentar, porque o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Volto a perguntar, o que é que você tem ouvido? Jesus chama de insensato aquele que solidifica a sua vida sobre uma base arenosa. O que é insensato? É gente que não tem bom senso. É gente que quer fazer ao contrário daquilo que é de bom tom, de bom senso. Por que eu vou construir minha casa, minha vida, minha estrutura em coisas que em nada podem garantir a minha eternidade com o Senhor? É disso que Jesus está falando. Ele não está falando de coisas bacanas, que aqui você vai ter tudo de bom e de melhor. Jesus está falando que a nossa vida precisa ser alicerçada naquele que nos garante eternidade. Por isso, é importante nos atentarmos para que esta palavra não fique apenas no ouvir, mas também no praticar. E o que é que nós temos praticado no nosso dia a dia? Gente, é fato que todos os dias, toda hora, todo tempo, são muitas as coisas que têm tentado nos tirar do caminho, do foco. Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, diz assim: e seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esse é o texto. Esse é o texto. E eu achei muito interessante, porque a palavra diz, Mateus registrar isso. Quando o viram, o adoraram,
mas alguns duvidaram. E eu fiquei pensando, gente, a visão da gente é um negócio bacana. Porque vocês estão olhando para mim aqui, foco, né? Estão olhando para mim. Mas a gente consegue perceber quantas coisas estão ao nosso redor. Parede branca, televisão, caixa de som, fio, pedestal, bateria, e gente bonita, e gente feia, e gente alta, e gente baixa, e gente gorda, e gente magra. A gente consegue visualizar um monte de coisa. Mas quando eu estou focado, nada disso interessa, nada disso importa, porque eu estou focado. Isso é uma grande lição para a gente, porque quando nós focamos o nosso olhar na palavra de Jesus Cristo, as muitas coisas não podem desviar o meu olhar. E é isso que todo dia acontece comigo e com você, gente. Eu não sou diferente de vocês. Todo dia tem muita coisa querendo roubar o meu tempo de falar com Deus, da minha oração, da minha intimidade com Deus, da minha reflexão na sua palavra, para Deus me fortalecer diante de todas essas coisas. É o meu trabalho, as minhas atribuições e tribulações que sobrevêm para mim todo dia. Mas se eu estiver com os olhos focados em Cristo, tudo isso vai vir. Vide Covid. Nós somos crentes, cremos em Jesus, mas a quantidade de crentes que pegou Covid, eu peguei Covid, minha mulher pegou Covid, o neto pegou Covid. E quanta gente aqui pegou Covid? Não estamos isentos dos males desse mundo. Jesus não está falando que vai nos livrar desses males mundanos que podem invadir, nem mesmo falando que vai nos livrar da morte aqui. Um dia eu e você vamos morrer até que Ele volte. Por isso, precisamos nos atentar como gente prudente que edifica a sua casa no alicerce chamado Jesus Cristo. Porque aquele que é insensato, segundo escreve Mateus e o registro de Jesus, é aquele cujos atos são contrários ao bom senso. Ele não está preocupado com o amanhã. Está preocupado em resolver o problema hoje, agora. Não, se resolver minha cabaninha aqui, está tudo certo. Se minha casa atende aqui na areia do mar, está tudo certo. Amanhã é outro dia. E amanhã pode vir e ser um derradeiro dia. Quero concluir dizendo para você e trazendo para o meu coração. Jesus não disse isso apenas para que ouçamos a sua palavra. Jesus disse isso para que sejamos praticantes. E aí eu pergunto, como é que eu e você, no nosso dia a dia, de trabalho, de amigo, de escola, de vida, de marido e mulher, de namorados, como é que nós estamos praticando esta palavra que um dia eu declarei como verdade aqui na minha vida, nós, professos, como é que a gente está fazendo isso? O que vem sobre mim e as consequências do meu dia podem ser naturais e podem acontecer com qualquer pessoa, mas muitas coisas são por causa das minhas insensatas decisões de optar por não crer na palavra do Senhor Jesus. No texto que nós citamos, que os discípulos foram para a Galileia encontrar Jesus, eles viveram 33 anos com Jesus Cristo, vendo e ouvindo o que Jesus fazia. Mas quando eles viram Jesus morrer na cruz, foi algo terrível. Foi algo desmoronador para eles, que eles se enfiaram para dentro das suas casas, ficaram com medo e chorando. E aí quando as Marias foram lá no túmulo no domingo, e voltaram e falaram, Jesus ressuscitou, o texto diz que eles não creram. Gente, os discípulos, está escrito, eles não creram. Quando Jesus aparece a 2 dos discípulos e avisa, olha, avisa os demais que eu vou encontrá-los lá na Galileia. E eles chegam, Jesus esteve conosco e não sei o quê. Não deram crédito à palavra daqueles 2. Porque nós somos assim, gente. A vida nossa é assim, por isso precisamos nos alicerçar no que diz a palavra de Deus. Porque é somente alicerçando a nossa vida, os nossos pés, o nosso coração
nesta palavra que alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Se você for só um conhecedor da palavra de Deus, você é alguém que está construindo a sua casa na areia. Você precisa ser um praticante da palavra de Deus. E é isso que Jesus nos convida a refletirmos nesta noite, eu e você. Eu tenho praticado a vida cristã naquilo que Deus me deu condição para fazer? Eu tenho praticado? Tenho levado Jesus Cristo ao meu próximo? Se eu entendo que isso é a melhor coisa que alguém pode achar, a salvação em Cristo Jesus, eu tenho feito isso. Queridos, não espere Jesus cobrar isso de você. Queridos, não espere Jesus reclamar esta situação de você, porque grande pode ser a sua ruína, se você for apenas um ouvinte da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar e a sua palavra possa estar aí no seu coração. E eu espero que ela esteja latejando tanto quanto está no meu, que preciso melhorar muito para ser alguém que de fato todos os dias pratica esta palavra que me garante eternidade no céu. Você que está em casa, reflita também na sua vida. Você é só um ouvinte e está achando tudo legal? Bom, não é isso que a palavra diz. É preciso ouvir e é preciso praticar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida e que sejamos não só ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Amém.